Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 5º domingo do tempo da Páscoa. E nós fizemos um caminho até aqui. Caminhamos com o Senhor, o Cristo ressuscitado, que vai mostrando a sua face, vai revelando a quem Ele é. E hoje Ele diz bem claro, eu e o Pai somos um. Ele é Deus, Deus com o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele vai revelando a sua face. E quando Ele vai revelando a sua face, Ele também vai revelando quem nós somos, ou pelo menos qual é a finalidade da nossa vida, o Senhor vai dizendo. Só para a gente se recordar assim de forma bem rapidinha, quais foram os domingos que nós vivemos até agora. No primeiro domingo do dia da Páscoa, nós encontramos as mulheres que foram de madrugada até o túmulo de Jesus, encontraram o túmulo vazio e os anjos que diziam: por que vocês procuram na região, aqui no lugar dos mortos, aquele que está vivo? O seu Senhor está vivo, está ressuscitado. Primeiro dia, o anúncio da ressurreição. Cristo está vivo. O segundo domingo é o domingo da manutenção da fé, ou do salto da fé, que é chamado Domingo da Misericórdia. Jesus se encontra no meio dos apóstolos, chama Tomé e pede que Tomé coloque o seu dedo no buraco das chagas. Veja, Tomé, aqui está, eu passei pela morte, estão aqui os sinais da morte. Não seja incrédulo, mas fiel. E Tomé dá o salto da fé, dizendo: eu creio, Senhor e meu Deus. É o dia da solidificação da fé dos apóstolos. No terceiro domingo, nós vimos Jesus caminhando com os discípulos para o pequeno povoado de Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. Durante o caminhar, Jesus vai explicando as Escrituras. Está aqui é também uma alusão à nossa vida, né? Durante a nossa vida, enquanto estamos caminhando com o Senhor, Ele vai nos explicando as coisas, nós vamos aprendendo dEle, e no final da jornada, quando esse dia terminar e Ele partir definitivamente o pão no reino celeste, nós o veremos tal como Ele é. Os apóstolos ali, eles reconhecem Jesus ao partir do pão. É uma caminhada de fé que termina com a glória do Cristo que se mostra verdadeiramente. E no domingo passado, o quarto domingo, nós vimos Jesus, o bom pastor, que cuida amorosamente das suas ovelhas. Ovelhinhas limitadas, dificuldade de compreender as coisas, dificuldade de encontrar o caminho, que precisam ser totalmente zeladas pelo Senhor, cuidadas por Ele. Quarto domingo. E hoje o quinto domingo. Quinto domingo, o que deve ressoar dentro do nosso coração é o pedido que Filipe faz. Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus pacientemente explica todas as coisas para aquele povo que não entendia. Mas por que Filipe diz: mostra-nos o Pai? Porque o povo de Israel havia feito um caminho também. O Pai, Deus, quando se revela ao povo de Israel, Ele não fala com todo mundo. Ele fala primeiro, falou com Abraão. Mas Abraão nunca viu Deus face a face. Falou com Abraão, separou Abraão de todos os povos da terra, fez uma nação a partir de Abraão. Abraão falava com o Pai. O resto do povo tinha que confiar naquilo que Abraão dizia. A fé deles era a fé no Deus de Abraão. Quando passa um tempo que eles se tornam escravos no Egito, do faraó, Deus fala com Moisés. Fala na sarça ardente, ele se apresenta de uma forma misteriosa. Moisés não vê Deus face a face, mas fala com ele. Deus se apresenta dizendo: eu sou aquele que sou. Mas o povo não falava com Deus, quem falava era Moisés.
Depois de Moisés, eles têm os 40 anos no deserto, que Deus continua falando através de Moisés. Quando chega na terra de Canaã, Deus estabelece os reis, começam os reis, Salomão, Davi, todos os reis de Israel. Mas Deus não fala com o povo, Deus fala com os profetas. Nem com os reis ele falava, nem com Davi, que é o grande rei Davi, Deus nunca falou. Ele sempre falou através de Jonatas. Jonatas que ia lá e levava o recado. Olha, o Senhor Deus mandou dizer isso para você, Davi. Então, para o povo, falar com Deus, ver Deus, era um privilégio muito alto, que eram poucos que eram escolhidos para isso. Como é que nós vamos ver o Senhor, falar com Ele? A única coisa que nós temos é caminhar na fé. Nunca ouvi sua voz, nunca vi o seu rosto, não sei como Ele é, mas eu creio que Ele está comigo. Esta é a fé que o povo de Israel deveria ter. Até que Jesus vem. E Jesus começa a explicar as coisas aos discípulos, eles começam a entender algumas coisas. Jesus ensina os valores do reino, o coração deles inflamado. Aí Filipe diz assim: olha, Senhor, agora que você está aqui com a gente e tal, só falta uma coisa. Mostra para a gente o rosto do Pai. É só isso, já que nós somos tão especiais, estamos aqui com vocês. E Jesus revela algo extraordinário. Filipe, quem me vê, vê o Pai. O rosto do Pai é igualzinho ao meu. A voz do Pai é exatamente igual à minha. Quanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda não entenderam isso? Lógico que eles não entenderam. Eles só entenderam depois que o Espírito Santo desceu sobre eles no dia de Pentecostes. Mas por enquanto eles não entendiam muita coisa. E aí, Jesus então revela a Filipe isso. Quem me vê, vê o Pai. Quem quiser falar com Deus tem que falar com o Cristo. Quem quiser permanecer no Pai tem que permanecer no Cristo. Quem quiser amar o céu tem que amar a Jesus. Ele é a porta, Ele é a ovelha, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você só tem uma chance de felicidade: se configurar a Cristo, se configurar a Ele de uma forma perfeita e plena. Os discípulos entenderam isso pela graça do Espírito Santo mais tarde. Então este é o desejo que deve ser cultivado no nosso coração hoje. Eu quero ver o Pai, contemplar o Pai. Eu quero um dia contemplar Deus face a face e na presença do Senhor cantar os seus louvores. Esse deveria ser o único desejo do nosso coração. E por fim, Jesus diz uma coisa bastante interessante. Ele diz assim: acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa das obras que eu faço. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Mas depois ele continua no texto aqui: mas descerá sobre vós o Espírito Santo, ele revelará todas as coisas, né? Os jovens aqui que vão receber o sacramento do Crisma, justamente esse Espírito que será derramado sobre o coração de vocês. E aí, movidos e configurados pelo Espírito Santo a Cristo, era para que a gente fosse capaz de fazer coisas extraordinárias. Por exemplo, Santo Antônio de Pádua, ele ressuscitou pessoas. Jovem morto, ia ser sepultado, ele chegou perto do rapaz, rezou pelo rapaz e disse: levanta. E o rapaz levantou da morte e saiu andando. Santa Clara de Assis, aqui tem todos os santos franciscanos, porque essa igreja é franciscana, né? Foram os franciscanos que fundaram essa igreja. Santa Clara de Assis, uma mulher extraordinária. Quando a cidade de Assis foi atacada pelos sarracenos, né, muçulmanos, que os cavalos chegaram na porta do convento de São Damião, ela bastante doente, e todo mundo morrendo de medo. Eles entravam nos conventos, estupravam as mulheres e matavam todas as freiras. Nas casas saqueavam tudo, iam deixando banhos de sangue nas cidades romanas, nas cidades italianas. Santa Clara de Assis se levantou da cama dela, que era na verdade
um saco no chão, era assim que era a cama dela, se levantou dali, foi até a igreja, a capelinha delas, pegou o ostensório, colocou Jesus no ostensório e saiu andando e mostrou o ostensório na porta, na janela do seu convento, e eles bateram em retirada aterrorizados, pela força e o poder de Santa Clara de Assis, porque ela era um com Cristo. Francisco de Assis, ele era tão configurado com Cristo, tão configurado, que ele tinha até as chagas de Cristo. Um buraco enorme no peito, buracos nas mãos e nos pés. Falava com os animais e era capaz de fazer milagres extraordinários. Aquela jovem que está ali, Santa Isabel da Hungria, uma rainha, morreu aos 24 anos de idade. Já com vários filhos, ficou viúva aos 20 anos de idade. Ela era capaz de alimentar uma multidão com 2 pães. Às vezes com um pão só ela alimentava uma multidão. Ela fazia a mesma coisa que o Senhor fazia. No dia que ela estava saindo de casa carregando um monte de pães, ela foi barrada na porta do castelo dela, o marido já bravo com ela: você vai dilapidar todo o nosso patrimônio, já construiu escola, convento, um monte de coisa, nós vamos ficar na pobreza, e você está levando o quê? E quando ela abre o seu manto, é aquela imagem que está ali, o manto estava cheio de flores, as rosas do paraíso estavam nas mãos dela. Aqueles que se configuram a Cristo são capazes de fazer todas essas coisas e milagres muito maiores. Mas para fazer esses milagres e viverem assim como Cristo, Francisco, Teresinha, Clara, Isabel, Padre Pio, só tem um jeito. Eles tinham no seu coração um profundo desejo de ver o céu. Enquanto nós temos apenas desejos de ver as coisas do mundo, as suas belezas e os seus prazeres, nós somos cegos, tanto para essa vida quanto para a outra vida. Imploremos o Espírito Santo de Deus para que Ele crie no nosso coração este profundo desejo de Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Teu rosto, isso nos basta. Na verdade, quando esta nossa vida terminar e a gente puder olhar o invisível, nós vamos contemplar o Senhor e ver que era bobagem tudo aquilo que procuramos nesta terra, sendo que o essencial estava escondido no coração de Deus. Que o Espírito crie em nossos corações este único desejo: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta.